família, vamos lá. Se você tá com bom humor hoje, depois da partida de ontem, desculpa dizer, mas você é maluco. Porque o que aconteceu ontem foi um absurdo. Então, assim, vamos já para tudo aquilo que a mídia tá falando a respeito do jogo de ontem, a respeito da derrota do Palmeiras e também da final da Libertadores. E aí, fica até o final, assiste até o final, porque no final eu quero trocar uma ideia com vocês, até desabafar um pouquinho de tudo que eu tô sentindo depois do que aconteceu e do que tem acontecido de fato nas últimas semanas. Mas, meu amigo, é isso. Você sabe que aqui no Deixa Eu Jogar não perde tempo e sem mais, família. Bora pro vídeo de hoje. Vamos lá. Começa com você, Sgarbi. Abel Ferreira perdeu o jogo. Ele mesmo mandou só reservas para a partida em Porto Alegre. De repente, alguém contou, o Flamengo tá perdendo. Depois, o Flamengo empatou no finalzinho, ficou 1-1. E aí, ele fez a opção pela Libertadores já foi feita no final de semana, é isso que eu percebi. O modus operandi do Abel, né? Ele vai e fala um monte de besteira na coletiva pra ninguém falar de mais um jogo horrível do Palmeiras, principalmente no segundo tempo. Só que assim, eu fiquei constrangido. Mas o primeiro tempo foi legal. Não, eu poderia perguntar, August, seu time tem 2 pontos. 2 pontos, no momento mais decisivo da temporada. Pro ataque, criou várias chances, teve bola na trave, mas demorou pra empatar e conseguiu com o Bruno Henrique, que pra muitos nem poderia estar jogando por aí. Mas enfim, essa é outra história. Só que nada justifica, Capela. Não dá pra dizer que essa pressão justifica uma coletiva. Eu não sei se é desvio de foco, eu não sei se ele tava furioso, de saco cheio, eu não sei. Mas realmente foi uma coletiva em que ele não deu explicações sobre o que aconteceu no jogo e nem sobre as decisões tomadas por ele nos últimos jogos em que o Palmeiras não venceu. Eu acho que não é desvio de foco, não. Eu acho que o Abel tá desesperado. Pra mim tá muito claro isso aí. Desesperado com o quê? Hoje é quarta-feira. Eu acho um absurdo e eu acho que o Abel desrespeitou. Você não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Primeiro, ele não é o cara que confia no taco dele? Não é o cara que confia no elenco, no time, na gestão? Vocês palmeirenses, hoje, todos, quase todos, não posso generalizar, mas a maior parte concorda com isso, com essa afirmação, que é uma vergonha ter abandonado o campeonato. Só que todos nós seremos engenheiros de obra pronta. Se o Palmeiras vencer o final de semana... Eterna, que é a Libertadores, e para não é mais mundial, agora é o Interclubes, mas é a mesma essência do que a gente já viu a vida inteira. Ou ele pode terminar o ano sem nenhum título e ainda ver o Flamengo tetracampeão da Libertadores. É tudo ou nada, não tem meio termo. Ainda bem que Deus me deu 2 ouvidos pra escutar cada besteira aqui. Por então quê? Fica brincadeira. Que coisa que eu escuto no meio do futebol que eu falo... O que você escutou que te perturbou? O outro falando que da coletiva do Abel, que é chorão e tal. Tudo tem uma estratégia. O cara tá ali, o cara é profissional. Gostando ou não, o cara é... Aí não fala que o Palmeiras não jogou nada. Os reservas que todo mundo tá contra o Abel pelas atitudes do Abel. Então agora vocês vão cair do muro. Porque é o seguinte, o presidente do Flamengo, BAP, elogia a longevidade de Abel Ferreira no futebol brasileiro. E a Leila Pereira disse, ganhando ou perdendo a Libertadores, Leila, quer que o Abel fique. Você vê aí a estabilidade do Abel no Palmeiras é algo absolutamente admirável para o Brasil. Eu não lembro qual foi a última vez que se teve um clube de primeira linha com muita torcida, mantendo um técnico por tanto tempo. Esse é um enorme desafio, especialmente quando se lida com os torcedores, com os dirigentes torcedores. O presidente BAP citou a longevidade do meu treinador, do Abel, no Palmeiras. Então, em qualquer outro clube, eu não tenho dúvida que qualquer tropeço, qualquer turbulência, que todo clube passa por turbulência, eu estou passando por uma turbulência. Sim. Incrível, mas sim. Eu estou calma aqui, mas eu estou brava, viu? E eu costumo dizer que são 3 pessoas que determinam os rumos do Palmeiras. É meu diretor de futebol, é o meu treinador e a presidente. Quando os 3 estão de acordo qual a diretriz tomar, nós seguimos. E vou falar mais, que eu tenho certeza que jornalistas vão querer saber. Independentemente do resultado da Libertadores, que eu tenho certeza que o vento vai continuar soprando a nosso favor, o Abel, o meu treinador, desejo da presidente a continuidade do meu treinador, a continuidade do meu diretor de futebol. Senão começam aquelas teorias da conspiração. Não.
O meu planejamento é eu continuar com a minha comissão técnica, com o meu diretor de futebol, até dezembro de 2027, que é quando se encerra o meu mandato. Everton Guimarães. E aí, Leila Pereira e BAP falando sobre Abel Ferreira. Então, Renata, o BAP muito bem assistido, e eu vou falar assistido porque o Palmeiras é de fato, mas tem algumas situações que elas refletem aos seus pares, de ter alguém da diretoria, que seja o Sérgio Coelho, ou que seja o Rubens Menin, da forma que age, o Flamengo está correto, e que aqui também o Cruzeiro tem dado exemplo. Bom, família, vamos lá, vamos comentar um pouquinho aí sobre como tem sido essas últimas semanas, porque olha, eu vou falar pra você que tem sido difícil. Embora faltem 3 dias aí pra talvez o jogo mais importante do século, meu amigo, eu tô com um cansaço, uma exaustão, eu queria férias de Palmeiras. Porque é um time que, cara, esse ano parece que essa temporada tá durando aí, meu Deus do céu, eu acho que a gente já viveu uns 4 anos dentro de 2025 e foi muito mais decepção do que alegria, digamos assim. Né? Então, a gente, desde o início da temporada, a gente vem passando por momentos difíceis. A gente tem a situação aí da derrota para o Corinthians na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista, perder para o maior rival 2 vezes, toda aquela questão de briga dentro de estádio entre os próprios torcedores, dos que são chamados de abelizados, dos que são do lado do contra o Abel, é uma desunião entre a torcida, entre o time, entre a diretoria, e xinga Abel Ferreira, e manda embora, e Abel Ferreira, cara, é uma criança mimada também, fica fazendo chantagemzinha, e ficando, mas é porque eu não esperava que a torcida agisse dessa forma. Pelo amor de Deus, meu amigo, a gente precisa realmente avançar nesse sentido. Abel Ferreira precisa entender o que é ser Palmeiras, precisa entender que vai ter cobrança, da mesma forma que a gente aplaude lá, Abel Ferreira é palmeirense como a gente, quando ele demonstra realmente ser um torcedor ali, auxiliando o time dentro de campo e tudo mais. A gente também vai criticar quando o cara perder 2 jogos seguidos para o Corinthians da forma patética como foi lá atrás, sem demonstrar vontade de ganhar. E eu acho que muitas vezes ao longo dessa temporada o que faltou para o Palmeiras foi vontade de ganhar. E aí a gente começa a trazer questionamentos para o trabalho do Abel Ferreira, e se você acompanha a gente há mais tempo, seja nesse canal ou em outros canais, você sabe que nós não somos daqueles que estão contra e querem que o Abel saia e tudo mais, mas a partir de agora, a partir de um tempo para cá, eu venho questionando o que o Abel Ferreira tem feito ali de fato com o time do Palmeiras, porque a gente sabe a qualidade do time do Palmeiras e a gente sabe que qualquer técnico teria um bom desempenho com o time que o Palmeiras tem hoje. Mas agora a gente vive uma fase que são desculpas atrás de desculpas. No ano passado o Botafogo foi campeão porque investiu 500 milhões. Nesse ano o Palmeiras investe 700 milhões e qual que é a desculpa da vez? Para um time dentro de campo sem vontade. Porque o que a gente viu no jogo contra o Santos, no jogo contra o Vitória, no jogo contra o Mirassol, no jogo contra o Grêmio, que foi ontem, foi falta de vontade, meus amigos. A gente vê um time sem postura dentro de campo, a gente vê um time que não tem vontade de ganhar, a gente vê um time medíocre, né? É uma postura medíocre dentro de campo e isso realmente gera muitos alertas para nós. Então, assim, eu confesso que a gente está aí antecedendo uma decisão importantíssima com um sentimento de dúvida, sabe? Com um sentimento de qual vai ser o Palmeiras que vai estar dentro de campo diante do Flamengo. Eu confesso que lá no fundinho, não sei se pelo lado clubista ou pelo lado racional, eu vejo o Palmeiras chegando forte nessa decisão e podendo sair com o título, com certeza, cara. É um jogo único, a gente sabe que em jogos assim o Palmeiras tem a tendência de competir, de ir pra cima e tudo mais, mas o que não entra na minha cabeça é a postura do time ao longo do ano. É um time sem postura e vontade de ganhar a Copa do Brasil. É um time sem postura diante do Paulista com o seu maior rival. É um time sem postura estando à frente do Campeonato Brasileiro. Nós estávamos 3 pontos à frente do Flamengo. E aí, de repente, a gente não ganha do Mirassol, a gente não ganha do Santos, a gente não ganha do Vitória, a gente não ganha do Grêmio. Eu não estou nem levando em consideração que a campanha do Palmeiras contra o G6 é uma das piores. E a pior entre os que estão brigando pelo título. Eu estou levando em consideração aqui que o Palmeiras não teve postura de time que quer ser campeão diante de times que estão na parte de baixo da tabela. Né? Grêmio estava na parte de baixo, agora está em 9º lugar porque ganhou da gente. O Santos, eu não preciso falar, está brigando para não cair. O Vitória, então, meus amigos, e aí a gente tem lá o Mirassol, beleza, que está fazendo a temporada exemplar, mas, meus amigos, o Mirassol está bem, o mérito é deles. Cara, é obrigação ganhar do Mirassol.
Então, tipo assim, eu confesso que muitos questionamentos são trazidos aqui e aí dentro do meu coração fica até a dúvida se eu quero que o Abel Ferreira fique ou vá embora. Mas, acima de tudo, né, o foco é no próximo sábado, no confronto diante do Flamengo, e aí a gente também fica com aquela dúvida. Qual é o Palmeiras que fica dentro de campo? Ó, não para de chegar a notificação aqui também. Meus amigos, ó, ninguém me dá paz. O Palmeiras não me dá paz. Brincadeira, rapaziada. Mas é isso, tipo assim... eu acho que o que a gente precisa ter a resposta do senhor Abel Ferreira, ou de quem quer que seja, qual que é o Palmeiras que vai entrar dentro de campo no próximo sábado diante do Flamengo. Sabe? Eu acho que é isso que nós precisamos ter resposta. Porque é o Palmeiras de 2 meses atrás que encantava o melhor futebol do Brasil, Flaco Roque jogando muito, a dupla, extraordinário, os caras... Ou é esse time patético que tem jogado nas últimas partidas? Que o Flaco vê o cara passar do lado sozinho e não faz o passe, assim como o Sousa teve uma oportunidade ontem quando estava 1-1 de fazer o passe e não fez, resolveu chutar para fora. É um time que, ao ver do lado de fora, parece estar desentrosado, parece que o Abel perdeu o elenco, do nada o Abel começa a criticar todo mundo, e critica o Flaco Lopes, e aí critica abertamente o Paulinho, que pagou 25 milhões e o jogador não ajudou o Palmeiras. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, meus amigos. Eu espero que alguém esteja entendendo, eu espero que acima de tudo isso seja um plano, e eu espero que acima de tudo no próximo sábado, de repente, o Palmeiras volte a jogar o futebol que tem condições de jogar, mas que não tem apresentado no último mês, e que seja um time com raça, dedicação e vontade de ganhar dentro de campo. Só assim sairemos campeões e tetras da América diante do Flamengo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí agora, deixa seu joinha, não perde muito tempo, dá aquela força pra nós, a gente teve um trabalho bacana aqui, a gente mantém informado de tudo que rola no Mundo Verdão, então retribui aí, fechou? Tamo junto, família, avante palestra, e amanhã a gente volta aí, talvez um pouco mais calmo, talvez um pouco mais confiante, e é isso, vamos pra cima, valeu!